Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica que parece ter saído direto da ficção científica, mas é 100% real. É uma forma de pegar o universo que existe dentro de uma única célula e literalmente inflar ele na nossa frente para revelar os seus segredos mais profundos. Dá uma olhada nisso. Parece uma teia de luz, super intrincada, brilhante. Uma arquitetura que parece de outro mundo, cheia de detalhes. Só que não é de outro mundo. Essa é uma imagem real, de verdade, de um organismo de uma célula só, chamado vorticela. O que a gente está vendo aqui é a gaiola de centrina dele, que é uma estrutura de proteínas com uma nitidez que, olha, até pouquíssimo tempo atrás era impossível de conseguir. Ok, então vamos lá. A grande pergunta é: como é que a gente chega nesse nível de detalhe? Que tipo de tecnologia permite espiar o universo dentro de uma célula com essa precisão toda? Para a gente entender o tamanho dessa nova visão, primeiro a gente precisa sacar o desafio. O mundo microscópico sempre esteve ali, né? Mas conseguir enxergar ele com clareza, bom, essa tem sido uma busca de séculos. E essa busca sempre esbarrou num obstáculo fundamental, uma barreira física mesmo, que limitava o quanto a gente podia enxergar. Pensa assim, ó, a própria luz tem um limite de resolução. Não importa o quão potente seja a lente, se duas coisinhas estiverem muito próximas, a luz que bate nelas acaba se misturando e o que a gente vê no final é só um borrão. Era uma parede que a própria física parecia ter construído. E os desafios eram bem concretos. Primeiro, esse borrão que eu falei. E segundo, muitas células têm paredes bem resistentes que não deixam os corantes entrarem. E esses corantes são essenciais para a gente conseguir identificar as coisas lá dentro. É como tentar pintar o interior de uma casa sem conseguir abrir a porta. Mas e se, em vez de tentar criar uma lente mais e mais potente, a solução fosse aumentar o próprio objeto? A resposta para isso veio de um lugar que ninguém esperava. É isso mesmo. O segredo para enxergar o infinitamente pequeno estava num produto do nosso dia a dia. Um polímero, daqueles super absorventes. Essa ideia maluca deu origem a uma técnica chamada microscopia de expansão. Ela foi desenvolvida lá em 2015 e a lógica por trás é genial de tão simples. Se não dá para melhorar a lente, vamos aumentar a amostra, usando basicamente o mesmo princípio de uma fralda. O processo é super elegante. Primeiro, os cientistas colocam esse hidrogel dentro da célula e ancoram, ou seja, prendem as proteínas que eles querem ver nessa malha de gel. Depois, eles quebram o resto das estruturas para deixar a amostra toda molinha. E aí vem a mágica, é só adicionar água. O gel incha, expandindo de forma igual para todos os lados e levando as proteínas junto com ele. O ponto crucial é que a organização geral se mantém, só que numa escala muito maior. E o resultado disso? Bom, é uma galeria de imagens simplesmente espetaculares que revelam um universo celular que a gente nunca tinha visto antes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Olha só esse organismo, o dinoflagelado Carenia é um tipo de plâncton super importante para os oceanos. A expansão permite que a gente veja com clareza esses cristais internos, que estão destacados em vermelho. A suspeita é que eles sirvam como compartimentos de armazenamento, uma ideia que era quase impossível de testar com os microscópios normais. Esse aqui é o lacrimária, um ciliado predador. É um tipo de organismo que usa uns pelinhos bem pequenos para se mover e caçar. Agora a gente consegue ver em detalhes essa estrutura de alimentação dele, que é incrível. Parece um pescoço que estica e encolhe, feito de microtúbulos, que ele lança super rápido para pegar uma presa. Agora, o que é realmente fascinante nessa imagem é que ela mostra uma descoberta totalmente nova. Em algas como a Rhinomonas, a técnica revelou esses arranjos de proteína centrina, ali em verde. Uma estrutura que os cientistas nem sabiam que existia nesse grupo. É como descobrir um órgão novo num corpo que a gente achava que já conhecia por completo. Para pesquisadores como Almaya Dudin, a técnica permite estudar processos super complexos. Aqui, a gente vê o esferaforma ártica, que é um protista, um termo geral para organismos com um núcleo celular que não são nem animais, nem plantas, nem fungos. A imagem permite ver várias células em diferentes estágios da mitose, que é a divisão do núcleo, tudo ao mesmo tempo. E a escala do trabalho é impressionante. Só no grupo dos dinoflagelados, os pesquisadores já mapearam a diversidade do esqueleto da célula, o citoesqueleto, em mais de 60 espécies diferentes. É um atlas celular completamente novo que está sendo criado. Mas o impacto dessa tecnologia vai muito além das imagens bonitas. Ela está, na verdade, mudando quem pode fazer ciência de ponta. A grande virada de chave é a seguinte:
A microscopia de superresolução tradicional exige máquinas caríssimas e supercomplexas de operar. Já a microscopia de expansão, bom, ela é barata, fácil de aprender e funciona com microscópios bem mais simples que a maioria dos laboratórios já tem. E de quebra, ainda resolve aquele problema dos corantes que não conseguiam entrar nas células. Como diz o Gautam Dey, um biólogo celular do Laboratório Europeu de Biologia Molecular, isso está acontecendo. A microscopia de alta resolução está finalmente se tornando acessível para laboratórios no mundo todo. E essa democratização toda permite que muito mais cientistas possam investigar questões fundamentais. Eles podem mapear a evolução das estruturas celulares, entender como o núcleo se organiza e se divide, e investigar os princípios básicos que unem toda a vida eucariótica, ou seja, a vida com células que têm um núcleo definido, como as nossas. E isso, claro, nos leva a pensar no futuro. A microscopia de expansão não é só uma ferramenta nova, é uma janela que se abriu. Ao tornar o invisível visível, a gente dá um salto gigantesco. A pergunta que fica agora não é mais se podemos ver os tijolinhos que constroem a vida, mas sim o que a gente vai descobrir agora que podemos olhar tão de perto. Que outros segredos estão ali só esperando para serem expandidos?